E nessa noite nós vamos meditar mais uma vez sobre as experiências de Jacó. Na última conexão que eu tive a oportunidade de pregar, nós falamos sobre a experiência de Jacó no Val de Jaboque. E hoje nós vamos falar na experiência de Jacó em Betel, quando Jacó teve um sonho. Esse texto está registrado no livro do Gênesis, capítulo 28, verso de 10 a 19, e diz assim a palavra do Senhor. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque, a terra em que agora estás deitado. Eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, diz a palavra do Senhor, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que eu te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e erigiu em coluna, sobre cujo topo entonou azeite. E ao lugar, a cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Nós vamos meditar, amados irmãos, nesta noite, sobre uma visita transformadora. Por que uma visita transformadora? Porque naquela noite, no seu sonho, Jacó foi visitado pelo Deus Todo-Poderoso. E o meu desejo como pregador da palavra, como servo de Deus, é que você seja visitado também nesta noite pelo poderoso, pelo Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó e o nosso Deus. Alguém certa vez escreveu: quando Deus não muda as coisas, ele nos muda em relação a elas. Então, quando nós oramos para que as coisas mudem, muitas vezes nós é que precisamos de mudar internamente. Falar em orar, vamos orar antes de nós continuarmos. Pai querido, teu servo Elias já orou e eu quero mais uma vez suplicar ao Senhor que a tua palavra agora seja verdade no coração das pessoas que estão conosco, ouvindo, participando conosco desse momento de meditação e de crescimento espiritual. Pai, nós cantamos, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que liberta, um Deus que salva. E cantamos também, ó Pai, sobre a preciosidade do Jesus que salva. Por isso, Pai querido, opera nesse momento através do Teu Espírito Santo, na vida de cada um de nós, para que haja nessa noite milagres, para que haja nessa noite curas, para que haja nessa noite transformações, para que haja, ó Pai, crescimento, para que haja, ó Pai, fortalecimento, e assim o nome do Senhor será exaltado e glorificado em todos esses acontecimentos. Louvado seja o teu nome, ó Pai, porque o Senhor nos deu Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário. E o Senhor, juntamente com o Senhor Jesus, nos deu o Espírito Santo, aquele que nos convence, aquele que nos guia a toda a verdade. Pai, que o teu Espírito fale conosco nesta hora, é o meu pedido, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós olhamos assim, oramos, como eu disse, para que as coisas mudem, muitas vezes, amados, nós é que precisamos de mudar interiormente. Talvez cobramos de Deus uma mudança. Outras vezes cobramos das pessoas a mudança.
mas é nós que precisamos de uma mudança. E em muitas situações, nós tentamos fazer consertos ou remendos em nossas vidas, mas a verdade é que é preciso recomeçar. Não adianta mudar de emprego, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de médico, mudar de relacionamentos e tudo o que mais sem uma transformação interior no nosso viver. É o que aconteceu com Jacó, nesse texto que nós vamos estudar nesse momento. Jacó fez uma viagem de Berseba até Luz, cerca de 19 quilômetros, ao norte de Jerusalém, onde diz o texto que ele, cansado, parou e passou ali a noite. Betel ficava ali perto. E de noite, queridos, ele recebeu uma honrosa e especial visita do Deus Todo-Poderoso. Um sonho com anjos subindo e descendo uma escada que ia da terra, diz o texto, até o topo do céu. Então o servo de Deus tomou conhecimento que, na realidade, há uma comunicação entre o céu e a terra. E ele reconheceu, então, que aquele lugar, Deus estava ao seu lado. Que maravilha! Que glória! Naquele lugar, Deus estava ao seu lado. E Deus prometeu-lhe orientação pela vida fora e também um futuro glorioso. Veja o que diz o versículo 15, que nós vamos dizer assim: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir aquilo que eu te hei referido. Que desafio, irmãos! Esse é o desafio dirigido a você também, nesta noite. O Senhor está dizendo para vocês que eu estou contigo, eu te guardarei onde quer que fores, e não te desampararei, porque Deus tem um plano para a nossa vida. É um desafio muito grande. E qual foi a exclamação de Jacó? A hora que ele despertou daquele sonho, daquele sono, diz o texto, versículo 16 e 17. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: ou temível. A palavra temível aqui significa pavoroso. É esse lugar. É a casa de Deus, a porta do céu. Nós percebemos, queridos, nas palavras de Jacó, que ele ficou profundamente emocionado. Irmãos, como é bom a gente ouvir a palavra de Deus no nosso coração, ouvir Deus falar no nosso ouvido e sentir aquela emoção gostosa, aquela paz gostosa da presença de Deus. Não a emoção causada por meios humanos, mas causada pela própria presença sobrenatural de Deus. Talvez pela primeira vez, Jacó em sua vida tomou consciência da presença de Deus ao seu lado. Jacó até então era um homem errante, um homem cheio de confusão, criou muita confusão, nós vamos ver daqui a pouco algumas coisas mais sobre isso. Mas agora, então, ele tem consciência da presença de Deus ao seu lado. Você já teve essa experiência, amado irmão, amada irmã, da presença de Deus ao seu lado? A voz de Deus, as palavras de esperança, a presença real do El Shaddai levaram a adorar com admiração e submissão. Que coisa maravilhosa, queridos. Ele estava vivendo um momento muito difícil na sua vida até então. Começa agora um novo tempo de mudança. Por isso que eu disse que é uma visita transformadora. Versículo 10 diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Ele havia se desentendido com seu irmão Isaú, que queria matá-lo. Ele estava fugindo. E fugiu da casa de seus pais e de seus parentes, com o objetivo de encontrar uma esposa e também recomeçar a sua vida. E caminhou, 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 e estava cansado, preocupado, e não tinha nem mesmo onde dormir. Por isso ele estava exausto. Formou uma cama provisoriamente, como diz, no relento, e dormiu e pegou uma pedra como travesseiro nesta noite. Diz o versículo 11:
Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Então, uma das pedras do lugar e fez seu travesseiro. Se deitou ali mesmo para dormir. Muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, estamos como Jacó, fugindo dos problemas, fugindo das dificuldades familiares, carentes da bênção do Senhor, cansados e precisando de uma visita transformadora do Todo-Poderoso para começar tudo de novo. Foi exatamente nesse momento crítico em sua vida que ele recebeu naquela noite uma visita transformadora. Para que tenhamos nossas vidas transformadas, necessitamos, como Jacó, primeiramente, de uma parada necessária. Versos 11, 12 e 13, recordando com vocês, diz assim: tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro. E se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, te darei, a ti e a tua descendência. Diz o texto que ele estava com a cabeça apoiada sobre uma pedra e dormiu profundamente. Seu passado, queridos irmãos, tinha ficado para trás. Deus havia preparado uma experiência muito significativa que traria uma transformação notável para o resto da sua vida. Conta-se que certo cientista do século XVII, aos 50 anos, passou por uma experiência transformadora. Fizera grandes contribuições para a ciência. Mas, de repente, começa a ter sonhos. E então caiu num estado de transe por volta de 10 horas, e quase no fim desse período teve uma visão do Senhor Jesus que dizia: o que vais fazer com a tua vida? Tua velha vida, embora cheia de troféus, agora ficava no passado. E naquele momento, queridos, ele experimentou uma grande transformação, operada pela presença gloriosa do Senhor Jesus, e se tornou um grande líder espiritual, cujos ensinos, ainda hoje, exercem influência sobre milhares de pessoas. Portanto, aprendemos com Jacó que em tempos difíceis precisamos parar para descansar no Senhor. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está oprimido? É hora de parar. Parar para descansar no Senhor Jesus. Então, para sermos transformados, é preciso parar. Se eu quiser ter minha direção mudada, devo primeiro parar e então retornar. Porque muitas vezes, queridos, nós estamos no caminho errado. Quando a gente vai a algum lugar, em São Paulo isso é muito comum, né? A gente tomar o caminho errado. Talvez uma contramão, uma coisa assim, a gente tem de mudar. E de repente a gente se perde. Então é necessário parar, e muitas vezes voltar no início da caminhada, para podermos novamente achar um meio de prosseguir. Não adianta prosseguir quando tudo está dando errado. Então as coisas vão se complicando cada vez mais. Jacó descansou no meio da tribulação. Veja que coisa maravilhosa. Jacó descansou no meio da tribulação. Reconheceu que não adiantaria prosseguir cansado como estava. Ele não ia muito longe se ele continuasse caminhando cansado. Mas precisava parar um pouco antes de continuar e recompor as suas energias. Eu pergunto a você, amado irmão, amada irmã, você está fugindo de seus problemas e cansado como Jacó? O Senhor Jesus te convida. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você olhar para as suas contas, suas dívidas, se você olhar para as suas obrigações mensais, se você olhar para os impostos que vencerão, se você olhar para as coisas que deseja comprar,
Se você olhar para tudo aquilo que as pessoas querem que você faça, você vai ficar sufocado, você vai ficar sobrecarregado, você vai ficar cansado. E o Senhor Jesus sabia que o pior mal dos últimos tempos, ou seja, da nossa era, seria a ansiedade e a depressão. Por isso, milhares de pessoas vivem ansiosas e deprimidas. Portanto, como Jacó, avalie o seu passado. Como Jacó, avalie o seu passado. E tome um tempo com o Senhor. Coloque tudo diante do Pai Celestial. Eu para que você passe por uma transformação sobrenatural, é necessário você parar. Se você está cansado, pare. Converse com o Senhor. Pergunte ao Senhor o que precisa ser mudado da minha vida. O que está errado na minha vida? Me mostra. E abra o coração para receber essa transformação. Então, como vimos, para que tenhamos nossas vidas transformadas, como Jacó, é necessário pararmos e descansarmos no Senhor e abrirmos para Ele o nosso coração. A segunda coisa que nós aprendemos com Jacó, no versículo 12, e sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A segunda coisa necessária, queridos, nós aprendemos no texto, uma comunicação necessária. É preciso uma comunicação necessária. Deus se comunicando com Jacó. Uma escada cujo topo atingia os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Nós não podemos de maneira alguma dizer que aquele sonho Jacó foi induzido a ter aquele sonho. Pelo contrário, aquele sonho foi dado pelo Senhor. Muitas vezes temos sonhos e até pesadelos que são induzidos. Induzidos por quê? Por causa dos pensamentos com os quais nós vamos dormir. Talvez alguma coisa que a gente assistiu na TV ou na internet que nos aborreceu. Então a gente é induzido a sonhar. Mas esse sonho não foi um sonho induzido. Foi um conteúdo, sim, dado pelo Senhor. E nós vemos ali três coisas. A escada era a ligação visual entre o terrestre. Ela começava ali na terra, pertinho de Jacó. Ela ia até o topo do céu. Então a escada é uma ligação. Nós vemos também presente os anjos de Deus, que eram os mensageiros. Ou seja, a linha de comunicação entre o homem e Deus. Os anjos. Não havia imagem de Deus no sonho. Apenas a consciência de uma relação soberana de Deus que está acima de tudo. Diz assim o texto. Perto dele estava o Senhor. E lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Então a gente fica imaginando, irmãos, que naquela escada havia assim um grande movimento, né, dos anjos, subindo, descendo, e esse força então seria a força que Jacó precisava para inspirar a sua vida dali para frente. Até então tudo tinha dado errado, mas agora ele estava ali, diante de Deus, com o coração aberto para uma mudança. Sua vida, que até então parecia um pesadelo, agora se transformaria em um sonho de Deus. Você está passando por pesadelos. Clame ao Senhor para que sua vida se transforme em um sonho de Deus. Os sonhos se tornam como ideais para a nossa vida. Uma razão de acordar, uma razão de levantar, uma razão de lutar. Existem pessoas, amados irmãos, sem Deus, que apenas vivem vegetando. A vida para elas não tem valor algum. Tanto faz acordar, levantar, não tem luta mais, não tem mais ânimo. E muitas pessoas hoje têm desistido dos seus sonhos. As pessoas já pararam de lutar. Já entregaram os pontos. Como diz o Reverendo Hernandes, um de seus sermões, já jogaram a toalha. Já não querem lutar mais. Já se deram por vencido.
Porque encontraram um obstáculo no caminho, pensaram em desistir porque não conseguiam mais sonhar. Por isso desistiram. Se você é uma pessoa assim, eu quero te falar nesta noite. Deus vai te visitar e vai fazer de você uma nova criatura. Vai mostrar para você um novo caminho, o caminho dele, não um caminho seu traçado por você, por pessoas que estão ao seu redor, mas um caminho traçado por ele. Um sábio já disse que um homem sem sonho é um homem morto. No sonho de Jacó, os anjos de Deus subiam e desciam. Isso significa, queridos, que enquanto descansamos, Deus continua trabalhando por nós. Ah, quantas vezes ficamos apavorados, pensando o que fazer, e queremos resolver tudo do nosso jeito. Mas não adianta, não conseguimos. Por isso é importante descansar e deixar Deus agir. Você sabia que quando nós oramos, existe uma grande movimentação de anjos em nossas vidas? O texto bíblico diz assim: os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Esse versículo está em Hebreus capítulo 1, verso 14. Portanto, não desista do seu sonho. Não deixe que nenhum empecilho atrapalhe a sua caminhada. Por quê? Versículo 13 diz, porque perto dele estava o Senhor e ele disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. Deus está pertinho de você agora. Na pessoa de Jesus Cristo. Ele diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, Deus está pertinho de você através da pessoa de Jesus Cristo. Aquela visita transformadora de Jacó começou primeiro, nós vimos, quando ele fez uma parada necessária, ele estava cansado. Então, se você está cansado, é hora de parar. É hora de rever as coisas. E é hora de você buscar essa comunicação especial com Deus, que é muito necessária para o recomeço da sua vida. E em terceiro e último lugar, nós aprendemos num texto, versículos 18 e 19. Diz assim, tendo levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, cujo topo entrou no azeite. E o lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó respondeu com 3 atos significativos. Deus espera também atitudes nossas. Deus espera posições nossas tomadas diante do estudo, da meditação da sua palavra. Porque se nós ouvimos a palavra e apenas achamos bonito, apenas achamos que foi uma palavra abençoada, mas não tomamos decisões, não adiantou nada. Jacó tomou 3 posições, 3 atos significativos. Diz o texto que ele, tendo levantado Jacó cedo de madrugada, tomou uma pedra, ou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entrou no azeite. E ao lugar, cidade de Cotó, se chamava Luz, deu o nome de Betel. O que fez Jacó, então, naquela manhã? Quais foram os seus atos significativos? Primeiro, foi de natureza ritualística. Ou seja, para comemorar a ocasião, a pedra que ele usou por travesseiro foi posta em pé e ungida com azeite. Ou seja, seu coração agora estava convencido da integridade do seu encontro com Deus e desejou de testemunhar dessa fé. Deus espera a atitude nossa. Essa foi a primeira atitude dele. Erigiu uma coluna como testemunho.
da sua fé nesse Deus que trabalhou a sua vida, com uma prova de integridade. O segundo ato de Jacó foi renomear o lugar e colocar o nome em concordância com a nova experiência. Para Jacó, nome Luz não dizia nada. Diz o verso 19, ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Então Betel nunca perderia sua significação, porque Betel significa presença de Deus. E o terceiro voto, o terceiro compromisso, a terceira atitude de Jacó foi um compromisso selado com um voto. Verso 20 diz assim, fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista de tudo, certamente eu te darei o dízimo. Então vejam aí, queridos, agora um ato selado com um voto. Pelo motivo de que a primeira palavra que Jacó proferiu ter sido se Deus for comigo, não se trata de uma troca com Deus. As pessoas dizem, Jacó fez uma troca com Deus. Não, o texto não diz isso para a gente. Pelo contrário, Deus descreve como Jacó, agora um homem que foi quebrantado por Deus. Nosso pastor Reverendo Ross sempre diz, né, e a gente aprende isso com outros pregadores também, que o primeiro resultado de um avivamento espiritual é o quebrantamento. Então Jacó havia sido quebrantado ali, naquela noite, pela presença poderosa de Deus. E agora então ele faz um voto com Deus. Agora ele faz um compromisso com Deus. Agora ele sela esse compromisso com Deus. Ou seja, estava pronto para nivelar as promessas merecidas como declaração voluntária de lealdade a Deus. Eu não merecia nada como você não merece e eu também não. Mas somos desafiados a sermos fiéis ao nosso Deus, sermos leais ao nosso Deus. Ao aceitar, queridos, a autorrevelação de Deus, que foi genuína, em reconhecimento da sua soberania, Jacó diz, a partir de agora, eu vou dar o dízimo para Deus. Compromisso. Selo. Compromisso com Deus. Verso 22 diz assim, a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Ah, meus irmãos, quantas vezes as pessoas, quando passam por problemas, a primeira coisa que deixa de fazer é orar. Quando você vai trabalhar com alguém que está numa queda espiritual e também uma queda moral, a primeira coisa que a pessoa fala, não estou nem orando mais, estou tão desanimado que nem oro mais. Então os problemas muitas vezes têm levado as pessoas a deixar de orar. Tem levado as pessoas a deixar de estudar a palavra. Não tem mais disposição, não tem mais vontade para ouvir Deus falar através da palavra. Não tem mais disposição, não tem mais vontade de ir aos cultos na sua igreja, para reunir com os irmãos, para crescer junto com os irmãos. E, acima de tudo, para louvar ao Deus Todo-Poderoso. E é nesse momento, queridos, que mais precisamos de Deus e devemos orar mais, devemos estudar mais a palavra, devemos nos consagrar inteiramente ao Senhor. Você sabia que o diabo gosta de colocar empecilhos no caminho do salvo? Ele fica muito alegre quando vê que você deixou de orar. Ele bate palmas. Ele sabe que a oração, Deus ouve a sua oração e Deus responde a sua oração. Então, se você não orar, você não vai ter comunhão com Deus. Isso para ele é muito bom. Né? Então, o Todo-Poderoso não tem culpa, queridos, de nossos problemas. Muitas vezes, as dificuldades que enfrentamos, ou seja, a maioria delas, são consequências de outras coisas que fizemos
E não podemos culpar Deus por isso. Quantas vezes tomamos decisões precipitadas, tomamos decisões sem consultar ao Senhor, sem ouvir a voz do Senhor, e colhemos consequências desastrosas na nossa vida e na vida também de nossos familiares. E, contudo, podemos buscar a face de Deus pedindo sua misericórdia e esperando sua ação para mudar a nossa sorte. Glória a Deus por isso. Que Deus está com os ouvidos dele atentos às nossas orações, às nossas necessidades e pronto para agir. Quando transformamos nossos problemas em motivo de oração, os problemas deixam de ser problemas e se transformam em bênçãos. Sabe por quê? Porque vemos Deus agir no nosso. Eu concluo lançando diante de cada um dos irmãos alguns desafios. Jacó andou sozinho em um mundo estranho. Como era o seu passado? Deixou para trás um pai envelhecido, que não percebeu que seu favoritismo por Esaú poderia ter o levado a contrariar a vontade de Deus. Todos sabem que Isaac, o filho favorito dele era Esaú, porque era o primogênito que nasceu primeiro. Ele deixou para trás um irmão amargurado, enraivecido. Esaú queria matá-lo. Por quê? Porque Esaú só tinha olhos para os valores terrenos. Só pensava em ter sido roubado pelo esperto Jacó. E isso martirizava Esaú. Ele deixou para trás também uma mãe perturbada, que, sabendo algo da vontade de Deus para Jacó, complicou o propósito divino por meio de um subterfúgio mal planejado. Ou seja, foi ela que planejou o roubo do direito de primogenitura que Jacó roubou de Esaú. Ele foi todo planejado pela sua mãe. Então o Senhor Jesus agora está aqui pertinho de você. Ele está aí ao seu lado. Ele está vendo o seu coração através da presença poderosa do Espírito. Você está recebendo nesta noite também essa visita transformadora. E viemos então com Jacó. Essa visita transformadora começou quando? Quando ele fez uma parada necessária. Ele estava cansado. Você está cansado, amado irmão, amada irmã, amado jovem, amado adolescente, amado criança? Você está cansado, é necessário parar. Parar e buscar a presença. Parar e abrir o seu coração. Parar e dizer, Senhor Jesus, não aguento mais. Senhor Jesus, a vida está difícil. Eu estou cansado, sobrecarregado, desanimado. É necessário você dar essa parada e ter essa conversa com o Senhor Jesus. Outra coisa que vemos aconteceu com Jacó, que quando ele parou e começou a descansar, ele recebeu uma comunicação importante e necessária. Deus falou com ele. Deus quer falar com você. Deus está falando com você nesta noite. E qual foi a reação de Jacó? Respondeu com 3 atos significativos. Todo-Poderoso, amados, quer transformar a sua vida nesta noite. E eu pergunto, quais são as suas atitudes diante dele? Nós aprendemos com Jacó. E a primeira atitude, ele foi de reconsagração de vida ao Senhor. Ou seja, ele tomou aquela pedra, que havia sido o seu travesseiro, a colocou em pé e a ungiu com azeite. Isso é reconsagração de vida. Reconsagre sua vida ao Senhor nesta noite. Abra o seu coração e diga, Senhor, eu preciso de reconsagrar a minha vida ao Senhor. Eu tenho andado distante do Senhor. Eu tenho feito coisas erradas como Jacó. Eu estou buscando o Senhor. Tome essa atitude. A segunda atitude que Jacó tomou foi promover mudanças em concordância com aquela nova experiência.
E o Senhor vai dizer para você, amado irmão, amada irmã, o que precisa ser mudado na sua vida. Pergunta a ele, fala, Senhor, o que precisa mudar? E ele vai fazer isso como ele fez na vida de Jacó. E a terceira mudança, a terceira atitude dele, ele fez um voto de uma vida totalmente comprometida com o Senhor. Faça esse voto nessa noite também. Diga, Senhor, a partir de hoje, o Senhor é exclusividade na minha vida. Por quê? E quando nós pensamos que tudo está acabado, Deus se levanta para recomeçar por nós e fazer com que tudo melhore nesta nova vida, nesse novo recomeço. Quantas vezes, amados, e tão atribulados, pensamos que Deus não está conosco. Ouvimos muitas vezes pensando, Deus se esqueceu de mim. De maneira alguma. Você nunca está sozinho. Deus está contigo através da presença poderosa do Deus Espírito Santo. Portanto, lembre-se que quando encontrar um obstáculo na sua vida e não puder removê-lo, de tão cansado que estiver, você pode e deve descansar em Deus e pode sonhar e adorar ao Senhor. Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e faça de você, nesta noite, uma nova pessoa. Que você receba nesta noite a visita transformadora do ser divino, do El Shaddai, que visitou Jacó naquela noite. Lembre-se, existem obstáculos, e muitos, principalmente nos dias de hoje, e nós não podemos removê-los, porque eles nos cansam, eles nos trazem ansiedade, eles nos trazem inquietação, eles nos trazem muitas vezes depressão. Você pode descansar em Deus. Você pode sonhar. E você pode adorar a Deus. Eu concluo com o convite do Senhor Jesus. Você está cansado, sobrecarregado, precisa de alívio? O Senhor Jesus diz, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Feche seus olhos. Vamos orar.